Mulheres ainda têm a genitália mutilada em vários países da África. Mulheres ainda são apedrejadas em alguns países muçulmanos. Mulheres ainda sofrem estupros coletivos na Índia. Durante o processo da Inquisição, muitas mulheres foram queimadas em praça pública. Mulheres ainda são apontadas na rua, ofendidas em rede social, assassinadas. No Brasil, nos últimos 20 dias, nos primeiros 20 dias do ano, 107 mulheres foram assassinadas por serem mulheres. Feminicídio. O Brasil é o 5º país no mundo em número de feminicídio. A mulher brasileira ganha 30% a menos do que o homem e a mulher negra brasileira ganha 45% a menos do que a mulher branca. No ano de 2016, aconteceram 8 feminicídios por dia, num total de 2.920 feminicídios. No Brasil são realizados 1 milhão de abortos ilegais, clandestinos. E os dados não são muito claros, mas a princípio, de 2 em 2 dias, dados do Ministério da Saúde, de 2 em 2 dias morre uma mulher em consequência do aborto ilegal. ONGs que pesquisam esse assunto já chegaram a um número maior. Dizem que ao ano morrem 2.000 mulheres brasileiras em virtude do aborto clandestino. Por que esses dados não fecham? Porque as mulheres têm medo de procurar o posto de saúde e morrem sangrando, morrem de infecção, morrem em casa. E muitas vezes a causa dessa morte não vem a público, não é registrada. Por que as mulheres abortam? As mulheres abortam por desespero, por abandono, por miséria, por opressão, por depressão, por problemas emocionais, porque não tinham planejado essa gravidez, porque muitas vezes os contraceptivos falham, porque muitas vezes os próprios maridos as estupram. Enfim, a mulher, quando opta pelo aborto, ela teve que passar por um sofrimento e uma dor que só ela própria vai saber mensurar. Ninguém conhece a dor de uma mulher que é obrigada a passar por um aborto clandestino, que é levada por milhares de razões sociais, religiosas, psicológicas, emocionais, a essa decisão tão sofrida. Nós estamos vivendo um momento muito estranho, onde grupos se arvoram a defensores da vida, levantam a bandeira para defender o feto, a vida do feto. Mas quando esse feto nasce, cresce e se torna, por milhares de razões que nós sabemos, e muitas delas são os dados que eu dei no início, e se torna um infrator da lei, essas mesmas pessoas que estavam segurando a bandeira da defesa do feto, elas levantam a bandeira da pena de morte, da redução da maioridade civil. Essas mesmas pessoas que se dizem a favor da vida entram nas redes sociais da pastora Luz Marina Campos, uma pastora evangélica luterana, defensora da legalização do aborto, entram nas páginas da Luz Marina para desejar que ela morra, para desejar que ela seja queimada no fogo eterno do inferno. Essas mesmas pessoas
que se dizem defensoras da vida. Essas mesmas pessoas que se dizem defensoras da vida entram na página das católicas pelo direito de decidir e dizem horrores. Dizem que todas vão queimar no inferno, que todas serão banidas, que merecem a excomunhão. São os mesmos defensores da vida. Esses mesmos, que na maioria das vezes também são bolsonaristas, eles também ameaçaram de morte a pesquisadora Débora Diniz, da UNB. E ela teve que entrar para o programa de defensores dos direitos humanos, para o Programa Federal de Defesa dos Defensores de Direitos Humanos. Ela está vivendo à base de proteção policial. Porque os defensores da vida colocaram a vida dela em risco. Não sejamos hipócritas. Essas pessoas, esses que normalmente são de extrema direita, e infelizmente, o movimento espírita brasileiro embarcou perfeitamente dentro dessa canoa, né, dos defensores da vida, e se tornaram, o movimento espírita está se tornando uma cópia do que os neopentecostais andam fazendo. Que triste isso. Que triste ver e assistir esse tipo de coisa. A vida dessas mulheres não importa. Essas mulheres que morrem deixam seus filhos muitas vezes pequenos. E muitas vezes quem tem que cuidar dessas crianças é uma outra mulher sozinha, mais velha. É a avó. Onde está a humanidade dessas pessoas? Que preferem ver uma família destroçada, que preferem ver crianças abandonadas, que engrossarão o time das crianças propensas a serem aliciadas pelo crime. Porque sua mãe não teve a chance de fazer um aborto seguro. Porque sua mãe teve que morrer para não ser presa. Eu já presenciei a cena de uma moça sendo algemada num posto de saúde. Foi a cena mais deprimente que eu assisti. Foi a cena mais deprimente. E naquele momento eu percebi que se nós não nos unirmos como mulheres, que se nós não nos juntarmos, não unirmos nossas forças como mulheres, nós continuaremos sendo queimadas em praça pública. Nós continuaremos sendo esmagadas. Precisamos verdadeiramente nos unir. Nossos úteros não podem ser legislados por fanáticos religiosos, hipócritas. Nossos úteros são nossos. É o nosso livre-arbítrio. É a nossa individualidade. O nosso corpo nos pertence. E todos aqueles que disserem o contrário estão agindo de forma hipócrita. Ninguém sabe a dor de uma mulher sem ser mulher. E muitas mulheres foram cooptadas, muitas, pelo fanatismo religioso, pelo machismo patriarcal. Muitas foram cooptadas. Mas nós que não fomos cooptadas, precisamos estar juntas. Precisamos nos unir a essas mulheres perseguidas pelos seus pontos de vista. Precisamos nos unir a todas que sofrem, a todas que morreram, a todas que tiveram suas famílias destroçadas, que tiveram que abandonar seus filhos pequenos. Por causa de uma sociedade hipócrita, machista, doente. Vidas femininas importam. Vidas de mulheres importam.
E é essa a nossa bandeira. Essa precisa ser a nossa bandeira.